Galerinha, eu sou a professora Ana Paula e eu criei esse canal pra gente falar sobre química. Se inscreve aqui embaixo, deixa suas sugestões, dúvidas e curiosidades. Dá um joinha e vem química comigo! Olá pessoal! Hoje nós vamos falar sobre radioatividade. É importante lembrar um pouco sobre o contexto histórico para se chegar no termo radioatividade. Então a gente vai lá no desenvolvimento da estrutura atômica com o cientista William Crookes, que fez algumas experiências com descargas elétricas em gases a pressões baixíssimas e descobriu os raios catódicos, que levaram à descoberta dos elétrons. Um físico alemão, alguns anos depois, fez algumas modificações na ampola de Crookes e descobriu o raio X, que tinha esse nome por causa da natureza desconhecida. A primeira observação na área da radioatividade foi feita por Becquerel, em 1896. Como parte de suas investigações, ele guardou um minério de urânio em uma gaveta com uma chave fotográfica. E ao abrir a gaveta, depois de um tempo, percebeu que a chapa apresentava algumas marcas. Essas marcas elas não poderiam ter sido feitas pela luz solar. Então, Becquerel supôs que tivessem sido feitas por raios invisíveis provenientes do urânio. Essa descoberta estimulou o casal de físicos, a polonesa Marie Curie e o francês Pierre de Curie. O casal descobriu dois novos elementos, o polônio e o rádio, que apresentavam atividade semelhante. Essa atividade, o casal atribuiu ao que ocorria nos núcleos dos átomos, dando origem ao termo radioatividade. A radioatividade ela sofreu várias modificações ao longo dos anos e atualmente ela é definida como a propriedade que os núcleos atômicos instáveis possuem de emitir partículas e radiações eletromagnéticas para se transformarem em outros núcleos mais estáveis. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as reações nucleares, os decaimentos radioativos, emissão de partículas alfa e beta. Existem outras reações nucleares, mas nós não trataremos nessa aula. Decaimento radioativo de partícula alfa, que é a primeira lei da radioatividade. Quando o núcleo emite uma partícula alfa, seu número atômico diminui em 2 unidades e seu número de massa diminui em 4 unidades. Nós temos o elemento X, número de massa A e número atômico Z. Ele emite uma partícula alfa, que vai ter número atômico igual a 2 e número de massa igual a 4, e vai se transformar em um outro elemento, que eu chamei de elemento W. Aqui a gente tem um exemplo, tório, massa 232, número atômico 90, emitiu uma partícula alfa e formou o elemento W, que vai ter o número de massa igual a 232 menos 4 e o número atômico 90 menos 2. Esse elemento vai ser o rádio, porque 90 menos 2 é 88. Então, o número atômico 88 é o número atômico do elemento rádio. Decaimento radioativo de partícula beta, que é a segunda lei da radioatividade. Quando o núcleo emite uma partícula beta, seu número atômico aumenta 1 unidade e seu número de massa não se altera. Conforme representado pela equação, então a gente tem o elemento X, número de massa A e número atômico Z. Ele emitiu uma partícula beta, que tem número de massa 0 e número atômico igual a menos 1. E aí ele formou o elemento K. O número de massa não tem alteração, porque A menos 0 é igual a A. E o número atômico vai ser Z menos 1, Z menos com menos dá mais, então vai ficar Z mais 1. Exemplo, tório, número de massa 232 e número atômico 90, emite uma partícula beta e se transforma no elemento K. 232 mais 0 permanece 232, 90 mais 1
a 91, que é característico do elemento protactínio. Podemos ter também decaimentos radioativos com partícula alfa e beta. Então, aqui eu tenho um exemplo, que é o agora sua vez, número 1. Após algumas desintegrações sucessivas, o tório, muito encontrado na orla marítima de Guarapari, se transforma no elemento chumbo. Qual o número de partículas alfa e beta emitidas nessa transformação? Para descobrir o número de partículas emitidas, nós vamos trabalhar primeiro com o número de massa. Por quê? Só as partículas alfa alteram o número de massa. Então, 232 vai ser igual a x, que é a quantidade de partículas alfa, vezes 4, que é o número de massa de cada partícula alfa, mais y vezes 0, mais 208. 232 menos 208 é igual a x vezes 4. Então, x vai ser igual a 24 dividido por 4, que é igual a 6 partículas alfa. Então, nessa transformação, nesse decaimento, nós tivemos a liberação de 6 partículas alfa. X é igual a 6. Em relação às partículas beta, nós teremos 90, que é o número atômico do tório, igual a 6 vezes 2. 2 é o número atômico das partículas alfa, vezes 6, que foi o valor encontrado de partículas alfa emitidas, mais y, que é a quantidade de partículas beta, vezes menos 1, que é o número atômico da partícula beta, mais 82, que é o número atômico do chumbo. 90 menos 82 menos 12 é igual a menos x. Menos 4 é igual a menos x, ou seja, menos 4 é igual a menos y, ou seja, y é igual a 4 partículas beta emitidas. Então, x vai ter o valor de 6 partículas alfa emitidas, e y vai ter o valor de 4 partículas beta emitidas nesse decaimento radioativo. Quando a gente fala de radioatividade, também é importante o tempo de meia-vida. Tempo de meia-vida, que pode ser representado por T meio ou P, é o tempo necessário para que metade da quantidade de um radioisótopo presente em uma amostra se desintegre. O tempo de meia-vida ele pode ser representado pela seguinte equação. Massa final da amostra após x períodos é igual à massa inicial da amostra dividido por 2 elevado ao número de períodos de meia-vida. O tempo de meia-vida é uma característica de cada isótopo radioativo e não depende da quantidade inicial do isótopo, nem de fatores como pressão e temperatura. O tempo de decaimento radioativo ele pode ser calculado por T igual a x vezes tempo de meia-vida. Esse tempo de decaimento é o tempo total. Agora é sua vez número 2. O tempo de meia-vida do polônio 218 é de 3 minutos. Qual é o tempo necessário para que uma amostra desse nuclídeo se reduza à quarta parte da inicial? Então, eu tenho massa inicial, passou-se um período, massa, metade da massa. Passou um outro período, um quarto da massa. Então, x vai ser igual a 2. Então, se passou 2 períodos de meia-vida. Portanto, T vai ser igual a x vezes o tempo de meia-vida. X é igual a 2 e o tempo de meia-vida é igual a 3 minutos. Então, o tempo total, o tempo necessário, vai ser de 6 minutos. Agora é sua vez número 3. O iodo 125, variedade radioativa do iodo com aplicações medicinais, tem meia-vida de 60 dias. Quantos gramas de iodo 125 irão restar após 6 meses em uma amostra contendo 2 gramas do radioisótopo?
Então, eu tenho tempo total igual a x, que é o número de períodos, vezes o tempo de meia-vida. O tempo total foi de 6 meses, que equivale a 180 dias. Então, 180 dias é igual a x vezes 60 dias, que é o tempo de meia-vida. X equivale a 3. Então, 2 gramas, passou-se um período de 60 dias e a massa caiu a metade, então foi de 2 a 1 grama. Mais um período de 60 dias, então o segundo período, essa massa caiu a 0,5 gramas. Mais um período de 60 dias, ou seja, passou-se x igual a 3 períodos, essa massa chegou a 0,25 gramas. Restará, então, 0,25 gramas de iodo 125. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, escreve aqui embaixo. Inscrevam-se no meu canal, Quimicana, e vem quimicar comigo.